coração do Atlântico nasce a canção. São Tomé e Brasil num só tom, numa só paixão. Histórias que cruzam mares em versos de união. Palavras que dançam num centro de emoção. Conversas no centro, voz que atravessa o mar, rimas e raízes pra gente se encontrar na roda da cultura. O tempo quer cantar, Brasil e São Tomé, prontos pra se escutar. Olá, gente, falando aqui Celso Adolfo, brasileiro, mineiro de São Domingos do Prata, violonista e compositor. Eu tenho um trabalho inteiro composto a partir do livro Sagarana, do Guimarães Rosa. Então vou cantar aqui uma dessas músicas. Amor Doído. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei pra onde ia, pra rodar no mutirão. Chove chuva, choverá, Santa Clara clareia, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Rio Preto era o negro que não tinha sujeição. No gritar da liberdade, o negro deu pra valentão. Todo passarinho no mato tem seu pio diferente, cantiga de amor doído, dói muito fundo na gente. Amor. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei pra onde ia, pra rodar no mutirão. Chove chuva, choverá, Santa Clara clarear, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Rio Preto era um negro que não tinha sujeição. No gritar da liberdade, negro deu pra valentão. Todo passarinho do mato tem seu brilho diferente, cantiga de amor doído, dói muito fundo na gente. Isso aí. Bom dia. Hoje comemoramos os 117 anos de Guimarães Rosa e hoje tudo é especial. Temos um episódio da Conversa no Centro, um especial Guimarães Rosa. E eu quero começar com um poema, uma consideração que eu fiz, que vai servir como uma nota introdutória e, ao mesmo tempo, como uma forma de reflexão e introdução ao nosso convidado, que faz todo sentido termos aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez sertão. Guimarães Rosa não escreveu com palavras, escreveu com o chão vermelho das Gerais, com os silêncios dos morros, com os nomes que ninguém mais dizia. Escreveu o Brasil com sotaque de reza, de feitiço e de filosofia popular. Hoje, quando celebramos os 117 anos do seu nascimento, não falamos apenas de um escritor, falamos de um patrimônio cultural que pulsa nas bibliotecas, nas veredas, nos corpos que dançam, nos olhos que leem, nos povos que resistem. Rosa atravessou a língua, virou ponte,
Hoje é patrono de um Brasil que se conecta ao mundo pela arte, pela memória, pela diplomacia da palavra. Neste episódio especial de Conversas do Centro, convidamos você a entrar nessa roda de conversa onde o tempo se dobra e o território é feito de histórias. Nosso convidado é Fábio Brasileiro, um andarilho das letras, da terra e das causas. Com ele falaremos de Rosa como patrimônio transnacional, do sertão à CPLP, das margens de São Francisco às margens do mundo. Prepare o coração, ajuste o ouvido e afine a alma. Porque aqui, agora e sempre, tudo é fala, tudo é centro e tudo é rosa. Muito obrigado. E quero chamar agora Fábio Brasileiro para que nos defina quem é, por que está aqui e qual o sentido que faz a nossa conversa. Muito obrigado por aceitar o convite também. Bom dia. É uma alegria conversar com os meus irmãos de África, de São Tomé e Príncipe, acerca daquele escritor que, para mim, é o mais querido, o mais amado, e que os meus últimos 20 anos venho me dedicando a conhecer profundamente a sua obra e, ao mesmo tempo, me relacionar com todas as pessoas que também, por ela, sentem o mesmo amor, o mesmo afeto e o desejo de universalidade, né, de nos unirmos a todas as gentes do planeta, já que o Guimarães Rosa desde sempre foi um grande internacionalista da palavra, como você bem definiu, né, um diplomata, pela a relação da diplomacia tendo a palavra como caminho de construção dessa unidade transnacional, transcultural. Bom, muito obrigado, Fábio. Você começa a sua jornada intelectual justamente com aquilo que é Na Garupa de Rosa. De qualquer forma, poderíamos contar como nasceu esse encontro com a obra do Recado do Morro e como isso mudou o seu olhar sobre o Brasil e sobre o sertão? Sim, eu me fiz geógrafo em 2001 e mesmo antes da geografia, de concluir o curso, eu já vinha lendo Guimarães Rosa, né? O vestibular que fiz na UFMG em 96, um dos livros escolhidos para a prova era o Manuelzão e Miguelim, né? O Campo Geral e uma História de Amor, as duas novelas do Corpo de Baile. E ao longo do curso eu tive a alegria de, numa disciplina oferecida pelo professor Claudinei Lourenço, de conhecer o conto Recado do Morro, também de Corpo de Baile. E a gente fez uma excursão geográfica ao interior de Minas Gerais, fomos a Diamantina, Curvelo e também Morro da Garça. Nessa viagem, a intenção era percorrer os caminhos da novela Corpo de Baile, né, da novela O Recado do Morro. E desde ali, eu já li O Recado do Morro 50 vezes. É um conto extraordinariamente profundo, é uma grande síntese do Corpo de Baile, e me apaixonei pelo conto, e desde ali, então, resolvi que estudar Guimarães Rosa faria parte da minha trajetória intelectual, artística, cidadã, né, o meu compromisso em elevar, pela educação, pela arte, pela cultura, o entendimento que nós humanos temos das coisas. Começou assim, essa relação com o Guimarães Rosa. Muito obrigado, muito obrigado. Dá para perceber que em algum momento houve um sentido daquilo que é a vida nesse percurso intelectual. Consegue separar aquilo que é o percurso intelectual, tendo Guimarães Rosa como uma espécie de guia espiritual e da sua vida pessoal? Acha que é possível essa separação? E como isso se converge? E se há essa convergência? Bom, o Guimarães Rosa eu considero alguém de uma generosidade absurda, porque o caminho que ele trilhou pelas palavras, pela literatura, ele deixou rastros desses caminhos, para que aqueles que quisessem fazer os seus próprios caminhos pudessem, inclusive, se inspirar e conhecer a experiência dele. Então,
ele não só fez um caminho extraordinário como intelectual, como artista, mas ele também deixou indícios, sinais, rastros, como os bois no sertão, em que você, pelas pegadas por onde passam os animais numa mata, você é capaz de recompor a história daquela travessia. E ele fez isso com a palavra, não só ele, mas ele, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Osman Lins, né, todos escritores da terceira fase do modernismo brasileiro. O que mais me impressionou na leitura dos quatro, que chama os quatro cavaleiros do apocalipse literário brasileiro, eles nos deixaram, compartilharam com a humanidade inteira rastros desses percursos que eles realizaram, ou seja, eles não foram sozinhos. Tanto é que, depois de conhecer a obra dos quatro, eu comecei a poetar, né? Comecei a fazer poesia. E estou preparando para breve a publicação do meu primeiro livro de poesia, na medida em que se tornou quase que imperioso, ao ler o Guimarães, o Osman, o Cabral, a Clarice, esse amor pela palavra, pela escrita e algo compulsivo, no sentido de me vir escrevendo. E desde lá, então, acho sim indissociável o Fábio daquilo que vim me tornando a partir do momento em que tomei contato com a literatura do Rosa e dos quatro modernistas de que falei. Certo? Disso nasce uma curiosidade minha, que vem em formato de duas questões. A primeira é, qual é o entendimento que tem sobre a poesia? E a segunda é, como é que ler Guimarães Rosa e os outros quatro, os outros três cavaleiros do Apocalipse, como é que isso, de qualquer forma, muda a visão que tem sobre a vida e sobre as coisas? Por quê? Porque ouvir aquilo que é seu material, um pouco conseguiu unir duas áreas, que é o turismo e a literatura. E é interessante como esses roteiros todos foram se desenrolando ao longo do tempo. Então, como é que consegue ter essa visão? Como é muito interessante essa visão de vida a partir da escrita e como é que a escrita faz parte dessa visão. E, ao mesmo tempo, ter essas referências todas permite qual visão de vida, o que a vida representa, a partir da escrita que desenvolve, que é da poesia, que é da literatura em geral. Como é que isso faz um clique? Como é que essa sinergia funciona dentro de si? Tá certo, assim, na tradição, seja no Oriente ou no Ocidente, a experiência da viagem funda a literatura e funda a geografia. Então, nesse sentido, literatura e geografia são irmãs gêmeas, né? Já que tem na viagem, na experiência de caminhar, ir aos lugares, né? Já dizia lá o Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, a diferença entre o geógrafo e o turista é que muitas vezes um se torna intelectual de gabinete. E existe aquele que vai ao mundo e conhece os lugares, e quando retorna à sua casa de origem, ele descreve e o outro anota e faz disso livros. E aquele que fica no gabinete, dentro das academias, os institutos, lendo sobre a experiência de quem viajou. Então, nesse sentido, eu me identifico como geógrafo do Saint-Exupéry, que é aquele cara que gosta de viajar. Eu conheço 20 países do mundo e já estive em 17 dos estados do Brasil. Em Minas, eu conheço mais de 70 cidades nas 10 grandes regiões do estado. De modo que não existe um bom geógrafo que se considere um bom geógrafo se não viajou. Porque a experiência da viagem que funda a geografia também funda a literatura. Então, essa coisa de testemunhar, de ir ao mundo e ver com os seus próprios olhos, ainda que você possa também considerar aquilo que aparece nos livros, porque dos livros eu também amo muito. Já houve tempos em que eu lia 120, 150 livros no ano.
durante o período que precedeu o mestrado e durante o próprio mestrado e começo do doutorado, eu li ao longo de 10 anos 1.500 livros. Então, também uma grande paixão da minha vida é a leitura, né? Assim, acho o livro a maior tecnologia social já inventada pelo ser humano na história. Acredito que seja algo extraordinariamente importante e eu não conseguiria viver sem ler, né? Assim, é uma coisa que para mim é muito importante, é visceral, o amor pelos livros, como é respirar, como é tomar água ou me alimentar. É algo que faz parte do alimento do espírito, né? Cuida da alma. A literatura abre portas, janelas para mundos inventados e, de repente, esse mundo que nós estamos, ele se amplia em 200 milhões de direções diferentes. E acho que Guimarães Rosa e os demais, não só ele, né, mas os escritores, de um modo geral, têm essa habilidade pela fantasia e imaginação de criar mundos. E, ao criar esses novos mundos, nos convidar a conhecê-los. Então, acho que passa um pouco por aí, assim. E acredito que todo mundo que viaja e que gosta de ser humano, né, gosta de gente, gosta de conversar, de interagir, é inevitável que as pessoas, em algum momento, escrevam sobre essas experiências, né? Acho que é um pouco nessa direção, assim, que vejo o valor do Guimarães Rosa, principalmente, e já introduzindo um dos temas que tem essa nossa conversa de hoje, há uma entrevista dele nos anos 60 para um jornalista alemão chamado Gunther Lorenz, em que ele define o título para essa entrevista de que literatura é vida. Ou seja, o Guimarães Rosa fez literatura falando de vidas, né? E mais do que falar de coisas mortas, inanimadas, patrimônios materiais, prédios, lugares, cidades, ele se dedicou a falar de gente, de como é que as gentes do Brasil vivem, né? E os lugares por onde ele percorreu durante a fase diplomática, aonde ele foi viver na França, na Alemanha ou na América Central. Bom, incrível. Eu quero pegar uma parte que fala de geografia e literatura para fazer um certo comparativo com São Tomé. O nosso maior expoente da literatura, e que dos primeiros do Palop a falar do movimento de negritude, é um geógrafo. E quando ele escreve sobre as raízes de São Tomé, sobre o coração em África, é a partir de uma perspectiva de território. E o território começa a ganhar vida a partir da sua visão, literária sobre as coisas. E ele escreveu tudo isso em poesia mais brilhante que o país pôde conceber. Então, esse paralelismo entre geografia e literatura é uma ponte que acaba a ser de extrema relevância para pensar, inclusive, a própria literatura, né? Para pensar a geografia como uma narrativa também, mais do que o domínio da técnica são as vivências, né? É por isso que, enquanto falava, eu ouvi com entusiasmo único. Parece que quer dizer alguma coisa. Não? E para avançar, assim, aprofundando essa temática, esse diálogo, o Guimarães Rosa chegou em 1945, no dia 20 de dezembro, ele tomou posse na Sociedade Brasileira de Geografia, que à época era no Rio de Janeiro, e há o discurso de posse dele, onde ele, pelos geógrafos, era considerado geógrafo. Numa época em que eram os geógrafos e historiadores, durante o governo Vargas, quem construíram um pouco essa história da formação do Estado Nacional Brasileiro moderno, pós a abolição da escravidão e durante a Primeira e Segunda Repúblicas. Então, nesse sentido, Guimarães Rosa, além disso, ele como secretário de Fronteiras, função que ele exerceu por 11 anos, que era naquela época uma espécie de ministro do interior do Brasil, ele foi o responsável pela escrita dos 2 documentos que definiram as últimas fronteiras brasileiras atuais. Na região oeste do Pantanal, onde hoje está a represa de Itaipu, na divisa com o Paraguai, e na fronteira norte do país com a Venezuela, onde está o Pico da Neblina,
Se a gente for lá ver hoje, pegar o mapa de toponímia brasileira e daquela região, a gente vai ver que ao lado do Pico da Neblina existe um pico João Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa, para além das atividades diplomáticas, literárias, como médico, ele também foi secretário de Fronteiras e exerceu um papel que, naquela época, na ausência de geógrafos estrito sensu, foi exercida por ele como ministro do interior do Brasil. Então, as duas últimas fronteiras do Brasil, em 1959, foram negociadas, os tratados de negociação delas foram escritos pelo Guimarães Rosa, nessa condição. Além disso, ele foi presidente da FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, hoje no Brasil, que naquela época era a SPI. Ou seja, então, o Guimarães Rosa, desde a infância, né, ele dizia, quando a gente lê o livro do tio dele, o Vicente Guimarães, falando sobre a infância do menino João Guimarães Rosa, vai mostrando um pouco como é que, naquele período pós-Primeira Guerra Mundial, ele gostava de falar de geografia, de debater a guerra no mundo, a partir de mapas que ele, com os seus parentes, ficava estudando a Primeira Guerra Mundial e os países que estavam em conflito naquela ocasião. O Guimarães Rosa estudou num livro de geografia chamado Geografia Lacerda, que é o primeiro livro de geografia do Brasil que trazia mapas coloridos. Tanto é que o Riobaldo também fala de mapas coloridos no Grande Sertão Veredas, como uma reminiscência da infância do Guimarães Rosa, nessa relação com a cartografia, com essa relação territorial de dominação do espaço. Então, o Guimarães Rosa, como geógrafo, ele foi um extraordinário geógrafo. E de muitas maneiras que mesmo nós, geógrafos, muitas vezes permanecemos aquém daquilo que ele representou e o valor que ele teve, inclusive, para a construção do território nacional brasileiro atual. Uau, é incrível, incrível. De qualquer forma, muito incrível. Eu quero avançar para uma pergunta, que é, uma vez, Guimarães Rosa, como escritor, cada vez mais tem sido muito reconhecida como uma figura de projeção internacional. Então, com isso, em 2022, temos a criação do Instituto Guimarães Rosa, em Itamaraty, o que posiciona Guimarães Rosa como um patrono cultural do Brasil no exterior. O que eu estou interessado em saber aqui é como é que veio essa internacionalização da imagem e do legado de Guimarães Rosa. Isso é uma coisa que eu acho maravilhoso. Embora eu também ame Machado de Assis e há outros grandes escritores brasileiros que poderiam ocupar o mesmo lugar que o Guimarães, como o próprio Cabral, que também foi diplomata, o Vinícius de Moraes, que também, além de músico, poeta, foi diplomata, mas o Guimarães Rosa, ele, além de ter desenvolvido todas essas habilidades, a literatura dele, ela nasceu internacionalista, porque o Brasil é uma confluência de culturas do mundo inteiro. E a obra dele, do Guimarães, por exemplo, tem libaneses, tem árabes, tem indianos, né? Tem o boi. Né? A primeira leva de boi no Brasil veio da Índia, 1531. Há um livro que documenta a chegada da primeira manada de boi, já que o boi no Brasil não era algo edênico, né? Não era algo próprio do Brasil, veio da Índia. Então, nesse sentido, a obra do Guimarães Rosa nasceu universalista, embora do ponto de vista geográfico, ele tenha escolhido falar dos Gerais, nessa porção do Cerrado brasileiro, que envolve 9 estados do Brasil, na região central do país. Então, nesse sentido, o Guimarães, ele me parece muito justo que ele ocupe esse lugar como patrono que nos internacionaliza, primeiro por essa relação que ele tem com as culturas do mundo, as várias línguas, né? Ele dominava em torno, conhecia, às vezes com um dicionário ele conseguia ler 28 línguas, coisa que só o Richard Burton, aquele diplomata inglês que teve no Brasil, teve em África, era grande conhecedor. Então, todas as religiões do mundo, do Oriente, do Ocidente, vivas e mortas, o Guimarães Rosa conhecia todas. Ele era
alucinadamente apaixonado pelo tema religioso. E, nesse sentido, a obra dele é uma síntese dessa universalidade que ele escolheu um território para poder localizá-la, situá-la num tempo e num espaço que é brasileiro, os Campos Gerais. Mas, ao mesmo tempo, é para poder falar do mundo inteiro que ele se colocou nessa condição. Então, quando o Brasil decide fazer dele nosso patrono, eu acho que isso é oportuno, justamente para que a gente possa reconhecer essa multiplicidade, esse multilateralismo que nos constitui como brasilidade, e que nós só somos Brasil nesse sentido, em face dessa mistura que não é só entre portugueses, indígenas e africanos que estiveram aqui durante o período da escravidão. É uma relação mais vasta, que alcança o Japão, né, que alcança a Índia, e alcança tempos remotos, como dos sumérios, na Mesopotâmia, quando nasceu a escrita, ou no Egito, né, com o hieróglifo. Boa. Você atua no campo do patrimônio afrodescendente, quilombola e indígena, e também com a educação patrimonial. De que forma a obra de Rosa dialoga com esses universos e com a pluralidade cultural brasileira? Né, que é mais ou menos o que falou. Bom, de onde eu leio, né? Eu vou falar desse lugar. A primeira ação, a ação de Estado no Brasil, que toma esse debate para si sobre o patrimônio cultural, acontece no primeiro governo Vargas. E vai ser um dos fundadores do modernismo, Mário de Andrade, quem vai ser o autor do projeto de criação do IFAM, o Instituto Artístico Nacional, e oficializar em 37, 38, quando inclusive ele faz de Ouro Preto patrimônio nacional brasileiro. A primeira ação nacional do ponto de vista do patrimônio brasileiro, feito pelo Estado brasileiro, é em 37, 38, com esse reconhecimento de Ouro Preto. Porém, quando Mário de Andrade elabora o projeto de criação do IFAM, o Getúlio Vargas só fica com a metade da proposta. Ele só considera os patrimônios materiais, os prédios, as cidades, os lugares de turismo, as coleções, os museus, só aquilo que envolvia edificações, patrimônios materiais. E a parte imaterial, que envolve culturas vivas, culturas populares, patrimônios intangíveis, ele oblitera do projeto inicial do IFAM, e o IFAM, até os anos 70, permanece na sua ação de tombamento, proteção e conservação do patrimônio brasileiro, muito centrado nas tradições europeias, da arquitetura da pedra e do cal. Só nos anos 70, quando o IFAM abre concurso, e nesses concursos eles começam a envolver antropólogos, arqueólogos, sociólogos, é que o debate sobre a imaterialidade, as culturas vivas, volta a fazer parte das preocupações do Instituto do Patrimônio Nacional Brasileiro. E o Darcy Ribeiro, que era inclusive antropólogo, na condição de deputado federal, quando ele elabora a passada ditadura brasileira, ele elabora a Constituição Cidadã de 88, nos artigos 215 e 16, ele retoma, como lei federal constitutiva, a ideia de preservar, valorizar, promover os grupos formadores da identidade nacional brasileira, da nossa brasilidade, e aí envolvendo indígenas, afrodescendentes, asiáticos, indianos, todas essas culturas vivas. Por isso, o título da entrevista do Rosa, Literatura é Vida, tem esse sentido de ser uma espécie de uma enciclopédia desses patrimônios vivos que a literatura imortalizou como texto, como palavra, porque era num contexto em que o próprio Estado brasileiro ignorava, não fazia disso tema da sua ação de proteção.
E aí o Guimarães Rosa, nesse sentido, não só ele, mas isso vem no Brasil de uma tradição que remonta ao século XVIII, quando a classe intelectual artística começa a se voltar para a brasilidade, para o nativismo, para o indianismo, e considerar como tema de criação artística as culturas que formavam a cultura brasileira de um modo geral. Isso é uma aventura que atravessa os últimos 300 anos e que no Brasil só vai ser tema de proteção estatal dos governos a partir da Constituição de 88, ou seja, tem menos de 50 anos, que isso de fato é um problema e que se tornou, inclusive, objeto da ação estatal protetiva. Embora seja a literatura, os geógrafos, historiadores, né, os folcloristas, aqueles que de algum modo se dedicaram a preservar esses patrimônios, alguns deles ameaçados ao desaparecimento em face do modelo adotado de modernização do Brasil, de industrialização, que muitas vezes suprimiu várias culturas, como tem acontecido ainda hoje com os povos indígenas. Muito obrigado por essa explicação. Eu quero agora dar o espaço para o nosso mestre, nosso iluminado, Celso Adolfo, que está com uma música que se chama Faquinha Quiser, e ele poderá falar melhor do que nós sobre a música. Muito obrigado, mestre. Ok. Aí, Fábio, mandou bem, hein? Sempre. Muito bom. Sempre. É nóis, bacana. Olha só, então, eu estou voltando então aqui no disco que eu gravei, chama-se Remanso de Rio Largo, que é uma frase que está no Grande Sertão Veredas, não está no Sagarana, mas eu trouxe essa frase para dar nome a esse disco que eu fiz todo baseado então no Sagarana. O Faquinha Quiser é uma tentativa assim irresponsável, digamos assim, de recontar o que já estava contado, que é o Corpo Fechado. Eu vou cantar um pedaço dessa composição, a qual eu dei o nome de Faquinha Quiser. Vou cantar só uma parte dela, tá bom? Vamos lá. Ali na lajinha, ali na lajinha, ali na lajinha era um tal de Tagino, sujeito suíno, porco e mandão, sujeitinho porcaria, de valentão, filhote do não, sei não do que não, tinha ali era mesmo, nenhuma função. Cobra cega enxergando de um olho caolho, tinha veneno guardado de molho, fazia poeira, bufando pro chão, cuspindo ruindade para trás do balcão, moendo e mexendo a ruindade com a mão. Tinha jeito nenhum de gostar dele, não. Tagino, Tagino, Tagino. Tagino comeu carne e bebeu cachaça na sexta-feira da paixão, pra experimentar a paciência de Deus, sujeito medonho que não tinha sonho, que não tinha medo, medida nem média. Deixa ele para cavalo ruim, Deus bandeia a rédea. Vou parar por aqui, mas eu quero ressaltar duas coisas importantes que eu trouxe do conto Corpo Fechado aqui para essa música. Essa frase que eu acabei de cantar aqui: Tagino comeu carne, bebeu cachaça na sexta-feira da paixão, para experimentar a paciência de Deus,
o Targino como valentão, um covarde, tipo, que acontece muito esse tipo de figura no interior, ou acontecia. Ele é tão... O Guimarães Rosa achou uma expressão tão impressionante aqui para poder caracterizar o espírito valentão desse sujeito, que ele bebe cachaça na sexta-feira da paixão para fazer o quê? Para experimentar a paciência de Deus. Não tem nada mais... né? Em qualquer circunstância do que você... A música prossegue e ela fica muito longa, porque o conto é longo, e eu vou ficar por aqui, né, até nessa parte da Faquinha Quissé. Então, essas músicas todas estão nas plataformas digitais, né, do meu disco Remanso de Rio Largo. Muito obrigado, Celso, pela explicação e pela música, que dialoga muito bem com o texto e deixou alguma curiosidade. Eu recomendo a todo mundo escutar, um pouco me achando aqui. Mas eu gostei imenso, E obrigado. Posso só, Ok. Opa. posso só destacar uma característica do Rosa, da escrita do Rosa, e que o Celso chama muito bem a atenção nessa canção. O Guimarães Rosa era uma pessoa dotada de um humor extraordinariamente grande, assim, singular. E quando a gente entende aquilo que o fazia rir, por exemplo, de um valentão que é um covarde e faz coisas para testar a paciência de Deus, né? Por detrás aí tem uma visão assim daquilo que é genuinamente humor no Guimarães Rosa, daquilo que o faz rir e como é que ele olha para a cultura brasileira, assim. Eu acho esse traço se destaca muito em relação à nossa concepção de humor, riso e cômico, em relação ao senso médio brasileiro. É algo que nele, por exemplo, no Tutameia, é um livro recheado de histórias cômicas, né? Isso é um traço do Rosa, não é algo que possa, por exemplo, ser associado a qualquer brasileiro. Isso faz dele uma espécie de uma montanha isolada num contexto nacional. Fábio, desculpa, então vou completar uma coisa aqui. Já que você tocou nesse ponto, eu não fui mais adiante na música porque ela é longa, mas eu então vou ressaltar um trechinho dela que tem esse bom humor, essa maneira, no mínimo, curiosa de tratar um ambiente. Num certo momento, lá do Corpo Fechado, o Mané Fulô, que é o outro personagem, que é vítima da violência do Targino, o Mané Fulô chega num boteco e chega cambaleando em cima de uma mula, muito bêbado. E ele entra muito bêbado e não consegue pronunciar o nome dos lugares e das pessoas. Então ele vai falar tostão, ou tostão, dinheiro, né? Ele fala tons. Vai falar miltão, ele fala militões. Ele vai falar canindé por causa de tribo, né? De índio. Ele fala canindés. Ele fala maquinés, se referindo à Gruta de Maquiné. Então, nesse trecho, quando eu cheguei nesse trecho, eu citei essa frase inteira do livro e completei com uma frase minha, que é para frisar um tipo de erro entre aspas, da língua portuguesa, que há quem acha que o plural de degrau é degrais, e há quem acha que o plural de chapéu é chapéis. Então eu fiz tons, militões, canindés, maquinés, degrau e degrais, chapéu e chapéis. Aí entra o Guimarães Rosa de novo com uma coisa sensacional. Ó que eu fui batizado e fui com água quente.
o Mané Fulô, então, já estava criando o corpo, se colocando. Então, ele dizia, eu fui batizado com água quente. Presta atenção. Isso é muito legal, né? Porque numa pia batismal, você nunca vai ver uma... É sempre aquela água friazinha e cai na cabeça do bebê. O bebê até chora, né? Fica assustado e tal por causa da temperatura da água. Mas o Mané Furô, não, ele foi batizado com água quente. Acho muito legal. Vou cantar esse pedacinho para vocês aqui, ó. Tons, militões, canintéis, maquinéis, degrau e degrais, chapéu e chapéus, ó que eu fui batizado e foi com água quente. Das dores esse amor me doeu de repente. É seu tagino e sedente por dente. Nós vamos topar e é na rua da frente. Eu vou enrolar e desenrolar, enrolar e desenrolar novamente. A sua serpente. É isso aí. Bom. Incrível, incrível. Incrível. Incrível o papel do humor ao longo da história também, e a forma como é tratado aqui. E o que faz muitas referências às discussões atuais sobre os limites do humor e sobre a qualidade do humor que é feito de forma geral também. Né? Uma luta, mais ou menos, contra o politicamente correto. Mas, ok. Eu gostaria de falar nesse penúltimo bloco mais sobre cultura viva, política e arte, né? Estamos a tratar desde o início. E eu sei que Fábio movimenta o ponto de cultura Foá de Quintal e tem uma trajetória marcante nas artes, na educação comunitária e na luta, sobretudo, pelos direitos humanos. E o que eu quero saber é como é que enxerga o papel da cultura como instrumento de transformação social e o que Guimarães Rosa nos ensina nesse sentido, a partir da sua visão. Bom, pegando aí pelo tema literatura é vida, cultura viva, processo de redemocratização no Brasil, pós-ditadura, a Constituição de 88, que versa sobre as culturas vivas do Brasil, o valor e a importância a centralidade que elas ocupam na formação da brasilidade, e é um processo que vem sendo interrompido em face da maneira como o Brasil foi sendo formado desde o início da colonização, lá no século XVI. E há uma luta que também acredito que seja igual nos países de África, nos países de língua portuguesa em África ou na Ásia, como Timor-Leste, no sentido de valorizar essas tradições que são tão importantes quanto os patrimônios tombados, a Pedra do Cal, essa relação mais com as arquiteturas dos lugares e tal, as coleções, os museus. Nesse sentido, é um processo que vem sendo muitas vezes interrompido em face, seja dos governos autoritários, as ditaduras, ou ainda a relação do mercado. Por exemplo, ainda que a Constituição de 88 já previa essa revalorização, essa centralidade nas culturas vivas que formam a identidade nacional brasileira, houve, a partir dos anos 90 no Brasil, um avanço do neoliberalismo, o que retardou um pouco esse processo que só veio ser retomado no século XXI, durante o primeiro governo Lula, que é quando, por exemplo, o Ministério da Cultura do Brasil vai criar na Política Nacional de Cultura um projeto formidável, iniciado em São Paulo pelo Célio Turino, e que depois vai se tornar um projeto nacional de governo chamado Cultura Viva, e que hoje não só se desenvolveu no Brasil, mas em outros 17 países da América. Então, no primeiro governo Lula, lá em 2003, o Brasil, na Secretaria Nacional de Cultura, vai criar um programa chamado Cultura Viva.
justamente para resgatar essas tradições que, inclusive, têm valores patrimoniais para a formação da cultura e que, ainda que a Constituição de 88 já prevesse como necessário de ser feito, houve uma interrupção, uma suspensão disso até o começo do século XXI, e vai ser no primeiro governo Lula que isso vai, de fato, se transformar em política pública, em lei, regulamentações, orientações de Estado, para que a gente pudesse, junto dos patrimônios materiais, também passarmos a considerar os patrimônios imateriais, as culturas vivas, né? Tudo isso que é passado como conhecimento, como valor, como arte, por grupos que, por exemplo, estão muito vinculados às tradições do interior do Brasil, às culturas indígenas, afrodescendentes, indo-asiáticas. Uma coisa que eu acho que é importante ainda falar sobre a questão anterior à cantiga apresentada pelo Celso é que Minas Gerais, embora seja o berço da ação patrimonial nacional, vai ser em 1971 que se cria o IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Então, ele tem 53, 54 anos de vida. E a primeira ação do IEFA foi justamente tombar a casa onde Guimarães Rosa nasceu, em Cordisburgo, no interior de Minas. Ou seja, então, nesse sentido, essa prática de valorizar as culturas vivas, os patrimônios intangíveis e materiais, é algo que na prática brasileira é muito recente, embora seja uma luta de 300 anos, desde o arcadismo. Eu acho que essa é uma primeira questão importante para a gente poder pensar como é que o Brasil, inclusive porque, do ponto de vista do enfrentamento do racismo, do enfrentamento da xenofobia e das intolerâncias correlatas, o Brasil protagonizou, junto à ONU e à Unesco, todas as conferências mundiais para poder pensar, inclusive pelo campo cultural e da arte, como promover a igualdade racial. Principalmente, a última dessas conferências é a de Durban, em 2001, que acontece ainda no governo, quer dizer, na época o Brasil tinha como presidente o Fernando Henrique Cardoso, mas, ao mesmo tempo, as consequências da Conferência de Durban, elas começam a aparecer no governo Lula, por exemplo, com a Lei 10.639 de 2003, que, por exemplo, cria instrumentos para que a cultura e arte africanas no Brasil faça parte dos currículos da educação básica pública. Quer dizer, então, é muito importante a gente entender, inclusive, que a despeito do Brasil ser um país profundamente racista em vários aspectos, em outros aspectos é também, do ponto de vista internacional, aquele que vem liderando as tratativas internacionais para enfrentamento dessas igualdades que envolvem questões de raça. E isso é muito importante, inclusive, para a gente compreender o século XXI brasileiro e mundial. Por que, por exemplo, a Unesco está na segunda temporada da década dos afrodescendentes no mundo? Né? Vai até 2034. Então, nesse sentido, eu acho que o Guimarães Rosa ele pode, principalmente porque, se a gente for observar as principais personagens do Rosa, elas não eram brancas. Os narradores, as principais histórias de quem o Rosa dá a voz, na República Literária do Guimarães Rosa, o Pedro Orósio, por exemplo, o Recado do Morro, não era um homem branco. O Riobaldo, menos ainda. Então, quando você observa quem são as personagens que falam na literatura do Rosa, você vai ver o Tonho Tigreiro, em Meu Tio Auaretê, ele era o último indígena de uma etnia que desaparece completamente quando ele é assassinado pelo vaqueiro que chega lá para matá-lo. Então, nesse sentido, a obra do Rosa, ele dá voz para esses personagens brasileiros sem voz, sem lugar na República real.
E nesse sentido, acho que é muito importante eu costumo pensar o Rosa, ele era, embora fosse um homem branco, mas ele era um africanista. Ele era um orientalista, inclusive na relação com a palavra. Aquilo que faz o Guimarães Rosa chegar onde chegou na relação com a língua portuguesa é o conhecimento que ele tinha de uma espécie de arqueologia da palavra, da formação da língua, da escrita, inclusive tendo nos sumérios e nos egípcios um referencial. O primeiro livro do Guimarães Rosa, que embora só tenha sido publicado em 94, o Magma, ele é de 36, com o qual ele ganha o concurso da Academia Brasileira de Letras, e entre outras coisas, o livro tem 3 grandes frentes. Uma delas são os haikais, ou seja, enquanto os modernistas de São Paulo olhavam para a Europa, o Guimarães Rosa estava olhando para o Japão e pensando de que modo a estética da poesia japonesa influenciava a cultura brasileira, sendo São Paulo a cidade que tem ainda hoje a maior colônia de japoneses fora do Japão. Então, o modernismo do Rosa era mais orientalista, era mais asiático do que dos paulistas, por exemplo. Nesse sentido, uma outra frente que o Magma traz, e o Celso está aqui como um grande exemplo disso, é a influência, sobretudo musical, na musicalidade brasileira, do batuque, do candombe, do samba, da embolada. Quando você, por exemplo, ao ler o Sagarana e as demais obras do Rosa, que são cheias de episódios envolvendo fogo e fogueira, quase todos os episódios que acontecem em cenas de fogo e fogueira são de origem africana. O São João, por exemplo, que aparece lá no Buriti, no Corpo de Baile, é uma história que o final dela acontece durante uma festa de São João. Então, nesse sentido é que eu digo que ele é transcultural, porque tudo que ele valorizou do ponto de vista das culturas imateriais, que ele chama de brasilidade, e ele coloca na vida e na fala dos sertanejos, são coisas que ao Brasil veio de África ou da Ásia. E é isso que a gente tem que entender como patrimônio imaterial e que muitas vezes a literatura se fez uma espécie de enciclopédia dessas tradições, já que o Estado brasileiro não reconhecia isso como valor, como do mesmo modo que reconhecia na criação do IFAM os patrimônios tombados, sobretudo de origem europeia. Então, houve sempre uma disputa entre a sociedade civil, os artistas, os intelectuais, naquilo que eles consideravam como brasilidade e aquilo que o Estado brasileiro veio ao longo do tempo incorporando, sempre um passo atrás daquilo que é vanguarda do ponto de vista da arte, da cultura, de valorização dessas tradições populares. O que o Celso faz na música, no Sagarana, é justamente essa mesma valorização pelo samba, pelo coco. O que ele canta é assim, ele do mesmo modo que o Guimarães Rosa, ele se deixa influenciar por essa mesma perspectiva no âmbito da música. Mas outros artistas fizeram a mesma coisa em outras linguagens. Isso é formidável, né? Porque Celso é um homem branco e ao mesmo tempo uma pessoa de alma universal, porque ele reconhece isso como valor e faz disso música. Ou seja, ele é um irmão, é uma pessoa que caminha com a gente. Olha, obrigado por essa elucidação. Eu só queria tirar 2 minutos para falar da minha experiência no Brasil. E eu encontrei logo nos primeiros anos daquilo que era o ensino obrigatório da cultura afro-brasileira. E como alguém vindo de São Tomé, estamos na Unilab, onde havia uma confluência de palopes que ali estavam, e muita gente que, embora tivesse uma vivência africana, teve contato com literatura africana de uma forma organizada e de uma forma, posso dizer, bem mais elaborada ali no Brasil. Ou seja, eu falo de mim, aqui, além de ter estudado no ensino público, eu também estudei na escola portuguesa. E eu acho que isso deixou-me com algumas referências
principalmente das referências africanas, da filosofia africana, de toda a intelectualidade africana, um pouco aquém daqueles que estiveram mais ao fundo, e que só foi, mais ou menos, um gap que só foi resolvido quando eu cheguei no Brasil, que eu tive contato com pessoas que estudavam aquilo de uma forma sistemática e estavam dispostas a ensinar-nos, e eu pude comparar tanto as minhas vivências enquanto africano, em comparação com a vivência de outros africanos que vinham de diferentes pontos, porque sendo eu insular e os outros não insulares, sendo continentais, as nossas vivências étnicas, as nossas vivências enquanto pessoas de cosmovisão eram totalmente diferentes. E eu pude ver isso na explicação que fez sobre Guimarães Rosa, essa internacionalização, eu até diria essa africanização. E a partir disso, dentro do contexto em que vivemos atualmente, com uma certa falência da UN diante dos grandes contextos mundiais, eu acho que falta-nos esse pensamento de internacionalização. Veja, a Unilab vem num pensamento de internacionalização, né? De internacionalização e, ao mesmo tempo, de interiorização, que é de levar universidades extremamente qualificadas, com um pessoal extremamente internacional, e a partir da região, pensar todo o mundo, todo o universo, o que eu vejo na literatura de Guimarães. E com isso, a minha última questão, que vem do contexto atual que vivemos no mundo, com essas falências do UN, com o corpo de fundos, e cada vez mais com o nacionalismo, que, de qualquer forma, trava todos os avanços que tivemos enquanto humanidade, na tentativa de nos entendermos como, além de um cérebro reptiliano que só vê assim, nesse contexto de nós contra os outros, nós contra eles, né? Esse avanço que tivemos na década de 80, 90, início de 2000, que vem se perdendo com a ideia de uma família universal que cada vez mais tem falência diante dos novos nacionalismos. Então, dentro desse cenário internacional, focando no UN, eu falo do UN das Nações Unidas, pelo fato de Guimarães Rosa ter sido ligado à criação da ONU, como é que vê o pensamento de Guimarães Rosa? Como é que tenta atualizar? Se é possível atualizar esse pensamento? Não precisa atualizar no sentido de trazer à luz, mais uma vez, como uma forma mais reverberante, diante do atual cenário mundial. Desculpa pelo longo. Bom, o Guimarães, na entrevista que ele dá, essa entrevista que citei, chamada Literatura Vida, Diálogo com a América Latina, o Guimarães Rosa também diz ali ao Gunther Lorenz que ele escrevia para 700 anos. E a época em que estava vivo, ele dizia que a pessoa que melhor tinha alcançado compreensão da obra dele, o Antônio Cândido, tinha tocado ainda nos epitélios, nas camadas mais superficiais dos seus livros. De modo que acredito que o Rosa ainda é Só um instante. O Rosa ainda é um escritor por ser descoberto, já que boa parte da tradição brasileira que lê o Rosa, escreve sobre o Rosa, ainda é muito focada nas influências, né, das formas e modelos europeus na literatura brasileira. A elite cultural brasileira ainda tem uma bastante dificuldade em reconhecer o africanismo, essa africanização de que você fala. Isso para mim é muito evidente desde 2008, 2009, quando comecei a buscar a compreensão do modernismo literário no Rosa. Eu venho desde lá exclusivamente me dedicando a compreender essa mirada de olhos que o Rosa praticou como literatura em busca de África, das raízes africanas, em busca da Índia e da Ásia. E isso, ao entender que ele mesmo se colocava esse desafio. E, nesse sentido, não dá para dizer uma atualização dele. Na verdade, é uma atualização nossa, como sociedade, como Estado, como sociedade civil, porque a gente ainda não deu conta de acompanhar uma coisa que já deveria ter acontecido. Então, a atualização é da nossa parte, do ponto de vista intelectual, porque a gente
ainda está a passos atrás da arte. A arte, nesse sentido, ela já está olhando para 700 anos no futuro, enquanto a gente ainda está resolvendo coisas do período colonial brasileiro, da escravidão. Nesse sentido, é que penso, porque está tudo escrito ali no Guimarães Rosa, está na obra, está dado, né? Está nos livros. E talvez nos falte a capacidade de construir outras formas de olhar, sensibilizar a nossa maneira de interpretar a obra do Rosa, reconhecendo que a obra dele é um repositório dessa busca por África, né, pelas raízes africanas e orientais da humanidade, né, da brasilidade. E o quanto isso, inclusive, ele como um linguista, um filólogo, alguém que muito apaixonado foi pela língua portuguesa, falada no mundo e particularmente no Brasil, como é que ele vai reconhecendo assim, essa aventura dele pela língua, ao fazer da língua portuguesa a sua língua literária, ela é uma espécie de arqueologia do ponto de vista da escrita dessas raízes antigas, sumérias, egípcias, que têm pelo menos 6.000, 7.000 anos de idade, desde a escrita cuneiforme ou hieróglifo. Por exemplo, no Sagarana, infelizmente, hoje as edições, os desenhos feitos pelo Poti Lazarotto, o Poti Lazarotto foi o principal ilustrador do Rosa desde 1956. A partir dali, do lançamento de Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, todos os livros do Guimarães Rosa foram ilustrados pelo Poti Lazarotto, que ano passado completaria 100 anos de vida. O meu trabalho em cerâmica voltado para cegos foi uma homenagem a ele, ao reilustrar, né, uma reinterpretação daquilo que o Poti fez na madeira, eu fiz no barro, convidando pessoas com deficiência visual numa espécie de braille de desenho, porque braille é só para palavra, numa tentativa não só de aproximar pessoas cegas dos desenhos do Rosa, mas porque os desenhos do Rosa hoje não são mais publicados desde 1984, ou seja, quem lê a obra do Rosa de 84 para cá não conhece os desenhos, portanto tem uma defasagem interpretativa de elementos para compreender a totalidade do que foi a grandiosidade do Rosa. É também um mergulho nessa espécie de história da arte e filosofia da arte rosiana, que tem raízes profundas em África e Ásia. Sem os desenhos, a nossa capacidade de alcançar essa relação do Guimarães Rosa com o Oriente, com a origem da escrita e do desenho, é impossível de ser apreendida. Portanto, eu considero, inclusive, criminoso o fato da gente não ter hoje mais nos livros do Rosa os desenhos acompanhando juntos. Um exemplo, numa das edições do Sagarana, tem lá um desenho que é uma cabeça de um boi morto, em cima, no chifre do boi, um passarinho pousado, vivo. E dentro de uma mandala, a cor é amarelo e preto, né? Uma mandala amarela e preta, e é uma cabeça morta de uma vaca e no chifre um passarinho vivo, representando a dualidade, a vida e a morte. Isso é um desenho cuja origem está no tarô egípcio. Porém, no tarô egípcio, a vaca, a cabeça da vaca é viva e o chifre e o passarinho também vivo. No Guimarães Rosa eu acho mais interessante do que o tarô egípcio, porque ele representa a dualidade, a cabeça do animal morto e o passarinho pousado nela vivo. Ou seja, então, sem esse desenho, a gente não tem como perceber essa relação do Guimarães Rosa com o Egito Antigo, com a invenção, num tempo em que palavra, desenho e palavra escrita caminhavam de mãos dadas, unidas, juntas. Isso foi subtraído da obra. Então é um problema editorial profundo que envolve uma questão pedagógica seríssima, porque se ele quis a obra daquela maneira e queria comunicar uma obra no desenho e no escrito, hoje nós só temos a obra no escrito, o desenho foi suprimido. Então, nesse sentido,
do ponto de vista de uma atualização do Rosa, eu acho que não faz sentido atualizar o Rosa, já que ele escreveu para 700 anos. É necessário que nós aqui nos aceleremos o passo para poder acompanhar o vanguardismo dele. Vejo dessa maneira, inclusive do ponto de vista das relações internacionais e políticas, em nível de Unesco e ONU. Muito obrigado, Fábio, pela conversa intensa que tivemos até então. Uma conversa intensa, diria mesmo, generosa e provocadora. E faz todo sentido para mim e para nós celebrarmos Guimarães Rosa e a possibilidade de um mundo, de repente, até mais sensível e mais plural, mesmo mais poético. E, bom, que Rosa continua a guiar-nos nesses caminhos, nessas veredas. Né? E então, para terminar um episódio, que está disponível também pela TV Fuá de Quintal, se tudo quer bem, né? É mesmo isso, não? Fora de Quintal. Sim. Acertei. Boa, perfeito. Sim. Então, eu quero convidar mais uma vez o nosso mestre Celso Adolfo, que vai nos tocar uma canção que se chama Ralando Coco, né? Que pega das histórias de Sagarana. Muito bem. Então é o seguinte. Então, o Fábio é generoso, revelador e provocador. E somos todos reivindicadores de alguma coisa por conta disso aí. Eu vou reivindicar aqui uma coisa. Eu tenho esse suplemento literário, está aqui do governo de Minas Gerais. Essa edição é de 1974. Ela é raríssima. É uma edição, né, grandona, tá vendo? Muito grande. Formato grande. Rosa Cor de Esbugo, Rosa Amor. Aqui dentro tem a entrevista completa do Gunther Lorenz, a qual o Fábio... Aqui, um texto interpretativo de Campos. Temos aqui o Antônio Cândido, em longo artigo, viu? Examinando o Guimarães Rosa. Temos o Cavalcante Proença. Essa edição é de 1974. Ela está evidentemente esgotada e eu tenho esse exemplar. Eu estou aqui rogando, reivindicando a quem nos assista, aqui no Brasil e em Minas Gerais particularmente, que faça reedição disso aqui. O suplemento literário tem passado por grandes apertos ultimamente, mas recentemente saiu um número impresso, muito bonito, mas eu queria voltar no tempo reivindicando a reedição desse material aqui, com essa capa linda como está, e com os artigos internos aqui. Isso é muito bonito. Essa aqui de 1974 já merece ser reeditada. Então vamos lá. Vamos aqui para o Ralando Coco. Estou fechando a minha participação, agradecendo a todos, viu? Muito obrigado pelo convite. Vou fazer o Ralando Coco. Ralando Coco é fruto de um método que eu criei quando resolvi fazer músicas com o Sagarana todo nas mãos. Ao longo das obras do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, etc., em várias delas é muito comum o aparecimento das quadrinhas, seja as quadrinhas populares conhecidas, ou regionalmente, ou do estado mineiro todo, ou seja, as quadrinhas que ele mesmo cria. E, às vezes, quando você não conhece uma coisa nem outra, você não sabe quem fez uma coisa ou fez a outra. Mas, ali dentro tem música. A música, você imagina uma música que está ali. Uma canção dessa melodia. Eu compus, então, uma com quadrinhas que eu peguei salteadas, assim,
da Volta do Marido Pródigo, do Minha Gente e do Corpo Fechado. Eu arrisquei juntar coisas assim, de contos diferentes, mas eu descobri que há unidade nisso tudo. E amarrei essas quadrinhas com essa melodia, com esse violão aqui que eu vou tocar. Ralando Coco. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de Oricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano vêm. Os quintiliano é 3 em 1 e é tudo de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é tudo de uma vez. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de Oricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, os quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é tudo de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é tudo de uma vez. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de Oricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa que não tem. Cala a boca, gente, os quintiliano vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. É isso aí. Muito obrigado a todos pela participação, pela comemoração, pela celebração. E vamos ficar por aqui com o nosso episódio especial da Conversa no Centro, que está a ser feito no Instituto Guimarães Rosa, e a conversa sobre Guimarães Rosa, com especialistas em Guimarães Rosa, com maestros, daqueles que musicaram Guimarães Rosa. Eu só posso estar grato. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Celso, e a todos que nos escutam. Obrigado. Feliz aniversário, Guimarães Rosa. 107 anos. No coração do Atlântico nasce a canção. São Tomé e Brasil num só tom, numa só paixão.
Histórias que cruzam mares em versos de união. Palavras que dançam num centro de emoção. Conversas no centro, voz que atravessa o mar, rimas e raízes pra gente se encontrar na roda da cultura. O tempo quer cantar Brasil e São Tomé, prontos pra se